Interessante. E o Erasmus, ele parece que fez uma grande diferença também nessa questão de difusão, né, do texto Receptus, né, porque parece que os reformadores, porque apesar do o Erasmus ser papista, né, os reformadores ainda assim aceitavam o texto que ele propôs, né? Sim, Como é que foi essa história se desenvolvendo assim? Porque assim, os puritanos também aceitaram o texto depois, né? Inclusive teve também a questão da Bíblia do Rei Tiago, a King James, né? Que também é baseada nesse texto. E é uma história bem interessante, né? Que apesar do Erasmo ser um papista, ele tinha um texto confiável, ele tinha um texto que a igreja aprovou, e os reformadores também reconheceram isso, né? sim. Na realidade, como você bem disse, ele foi aceito pelo movimento da reforma. Na verdade, a gente chama de texto recepto justamente por causa disso. A partir do momento que ele fez a versão dele da Bíblia, né, a partir dos manuscritos bizantinos, esses documentos eles chegaram à mão dos reformadores, que observaram o empenho, né, a dedicação e a fidelidade aos originais da Bíblia, uma tradução muito bem feita também, e eles acabaram aceitando, aderindo a essa tradução. A Bíblia King James, por exemplo, muito usada pelos puritanos e pelos anglicanos também, lá na Inglaterra, na Europa. A Bíblia alemã de Lutero também. E aqui no Brasil, nós temos, por exemplo, a João Ferreira de Almeida original, que ela seguia o texto Receptus também. Como eu disse anteriormente, o texto Receptus ele foi o texto que chegou a mão dos reformadores. Eles olharam, viram a fidelidade dos originais e receberam. E ele rapidamente se difundiu por todo o movimento, por todas as igrejas protestantes e reformadas. Inclusive aqui no Brasil com a João Ferreira de Almeida, que segue a linha do texto Receptus. Muito bom, muito bom. E assim, é interessante que houve esse consenso, porque na Inglaterra, por exemplo, quando eles fizeram a Bíblia King James, existiam várias e várias polêmicas entre os puritanos e os anglicanos, né? Existia meio que uma guerra ali, e eles conseguiram concordar com uma coisa, né, que foi a Bíblia King James, porque os dois concordavam, os dois movimentos concordavam com o texto recebido, né? E Sim. agora que a gente tocou um pouco no texto recebido e você já está avançando um pouco a conversa no sentido de, ok, quais são as Bíblias então que usam esse texto, que a gente vai falar um pouquinho a respeito depois para vocês continuarem assistindo partes importantes também da live, né? Não só para pular, ok, então qual Bíblia a gente deve usar hoje em dia? A gente vai chegar nessa pergunta depois. Sim.